Trapping out the bando. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal FlyFiz, meu nome é Lucas Santos. Nesse vídeo eu trouxe um conteúdo bem bacana para você que tem vontade de investir no exterior. Exatamente, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não tem aquela prática, de analisar ação por ação ou não tem tanto conhecimento em relação ao mercado exterior e gosta que eu traga opções aqui de diversificação de investimentos. Então é por isso que nesse vídeo eu vou falar exatamente quais os melhores ETFs da Bolsa Americana. Claro que eu selecionei alguns porque o mercado exterior tem várias opções de diversificação e aqui eu peguei alguns que eu considero alguns dos mais importantes, beleza? Então se você gostar desse vídeo, você já sabe, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, também segue a gente lá no Instagram e você curtindo esse vídeo, isso aqui é um termômetro para o YouTube entender que esse vídeo é maneiro, ele espalha esse vídeo para outras pessoas e aqui no canal FlyFiz eu ensino você a investir do jeito certo e de uma maneira bem objetiva, beleza? Vamos lá! O que eu coloquei alguns pontos importantes aqui, que na minha opinião você precisa saber antes de você investir em algum ETF ou fazer um investimento no exterior. É bom você saber primeiro o que são ETFs, tá? ETF é um fundo que acompanha um índice. Eu já fiz um vídeo explicando que eu vou deixar aqui no card para você exatamente o que são os fundos de índices. Mas relativamente, de um jeito simples de você entender, um ETF é como se fosse uma cesta de ativos, tá? Ele acompanha um índice, ou seja, é uma composição, por exemplo, de várias ações, às vezes de vários fundos ou até ETFs de renda fixa, que você com uma única aplicação você consegue estar diversificando os seus investimentos através de um único ETF. Beleza? É como se fosse uma cesta de ativos ali através de uma única aplicação. E por que eu vou falar de ETFs do exterior? Porque eu acredito que a gente tem que estar exposto ao mercado estrangeiro, principalmente exposto ao dólar. Porque se a gente for ver, por exemplo, o meu relógio, o celular que eu estou gravando o vídeo agora, a luz, tal, tudo ao nosso redor sofre influência do dólar. Então, se por exemplo, se eu acordo, tenho contato primeiro ali com o meu celular, entro no Instagram, entro no Facebook, abro o WhatsApp e são empresas americanas, por que eu não deveria investir em coisas que estão no meu dia a dia, Principalmente as maiores empresas do mundo. Então eu acho que tanto a opção de diversificação para você balancear a sua carteira e você também está exposto a empresas que estão no seu cotidiano é uma opção muito vantajosa, principalmente porque o dólar é a moeda mais forte do mundo hoje, Tudo está indexado ao dólar, ao euro, ao ouro e tudo mais, mas o dólar ainda continua como a maior parte da reserva de valor de muitos países. Então a gente precisa voltar os nossos investimentos ao dólar para a gente fazer um balanceamento cambial em relação aos nossos investimentos. Beleza? E falando sobre isso aqui, por que eu escolhi os ETFs dos Estados Unidos? Porque primeiro que aqui no Brasil os ETFs não pagam dividendos aos acionistas, Então aqui a gente tem pouquíssimas opções de ETFs e você também não recebe os dividendos desses ETFs aqui no Brasil. Ou seja, para a pessoa que quer investir por longo prazo e quer acumular e gerar renda passiva, aqui no Brasil, através dos ETFs, isso não é possível. Então é uma desvantagem, você investir num ETF aqui no Brasil por conta disso. Agora, uma vantagem, de você investir aqui diretamente no Brasil é que você está mais familiarizado com as ações, com as empresas. Por exemplo, tem muitas empresas que você acompanha no seu dia a dia. Às vezes você é cliente de um Itaú, às vezes você é cliente de umas Casas Bahias e tudo mais. Tem várias empresas no nosso dia a dia que a gente consegue ali ter mais uma afinidade, Então quando você vai pegar o balanço da empresa e tudo mais, isso está muito mais próximo de você do que uma empresa lá no exterior. Então existem vantagens e desvantagens. Como a gente está falando aqui propriamente de um ETF, compensa muito mais você investir num ETF nos Estados Unidos, porque você está exposto ao mercado global e a Bolsa Americana, ela contém muitos índices e índices internacionais, ou seja, você consegue investir em empresas americanas, mas também em empresas do mundo todo. Então, a partir do momento que você investe em um ETF ou em algum investimento que acompanha o índice, você consegue se expor a vários tipos de empresas, a várias classes de ativos em apenas um investimento. Então aqui, o que eu coloquei também que eu acredito que seja muito mais prático para você, Lá na Bolsa Americana, a gente tem muito mais ativos, que são ações, são fundos imobiliários, que são os chamados REITs, são os estoques e tudo mais. Ou seja, as maiores empresas do mundo estão na Bolsa Americana. Então, quando a gente consegue investir, mesmo que seja através de um ETF, você consegue ter uma abrangência muito maior de classe de ativos. E outra coisa também que eu coloquei aqui, importante, é que o mercado americano, ele é muito mais específico em precificar os ativos, Por ser um mercado muito mais desenvolvido. O mercado americano e a Bolsa Americana tem um tempo muito maior, ali em relação à gestão, em relação à precificação dos ativos.
ativos. Então, quando a gente investe em empresas americanas ou a gente investe em ETFs, a gente consegue ter uma precificação muito mais específica do que a nossa própria bolsa brasileira. Beleza? Então, um ponto que eu acho muito importante antes da gente começar a falar sobre os ETFs é que você precisa considerar investimentos no exterior. A gente viu agora, né, com a recém-crise que a gente está passando, que as pessoas que têm uma boa parte dos seus investimentos atrelado ao dólar ou atrelado ao exterior, você conseguiu ter uma balança muito positiva em relação aos seus investimentos, porque se tudo ao seu redor tá em dólar, né, tá indexado ao dólar, e você só tem o seu poder de compra no real, se você só tem investimentos atrelados ao real, você tá perdendo o poder de compra, porque tudo ao seu redor tá ficando mais caro se o real desvaloriza e o dólar sobe. Então, você precisa considerar ter os seus investimentos atrelados ao real ou ter investimentos indexados, né, algum índice através de um ETF, através de algum investimento que vai precificar ali a sua carteira no mercado exterior. Beleza? Agora eu vou contar para vocês quais são os ETFs que eu classifiquei aqui como boas opções de diversificação. Bom, o primeiro ETF é o VOO, que é o VOO. Esse é o ticker dele, que é um ETF que segue o índice do SP500, ou seja, são as maiores empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, em uma aplicação que você faz nesse ETF, uma cota que você compra, você já está exposto a várias empresas. Qual é a finalidade desse ETF? É a opção de diversificação. E qual é o ponto negativo? É que, cara, como esse ETF compõe várias empresas, tem muitas empresas ali que às vezes não tem um balanço muito positivo, tem empresas que não têm ali indicadores fundamentalistas ideais para uma boa empresa, porém você tem a opção de diversificar, então você consegue pegar as 500 maiores empresas, tanto as empresas boas quanto as empresas ruins, elas estão compondo esse índice, mas as empresas que estão aqui nesse ETF são empresas que você consegue investir indiretamente, mas você está pegando o índice total, ou seja, um investimento, uma cota que você compra desse ETF, você consegue diversificar em mais de 500 empresas. Esse ETF ele também foi criado dia 9 de setembro de 2010 e até hoje, né, se a gente fosse precificar um retorno nos dias atuais, ele já teve um retorno aproximado de 11,69, que é, hipoteticamente, se você tivesse colocado 10 mil reais lá atrás, em 2010, se você fosse retirar hoje, você teria uma média aí de 32 mil dólares, ou seja, ele teve uma valorização aí próxima a 11,69. Ele também tem uma liquidez aí de 1 bilhão por dia, ou seja, tem muitas pessoas, né, simultaneamente negociando esse ETF, que facilita a liquidez se caso você quiser comprar ou se você quiser vender. Tem uma taxa de administração de 0,3 ao ano e hoje uma cota desse ETF está precificada em 378,74 no dia em que eu gravo exatamente esse vídeo, que é o dia 13. Então, esse ETF aqui é uma boa opção de diversificação caso você queira investir nas 500 maiores empresas do SP500. Um outro ETF também que eu acho muito bacana, tem muitas pessoas que comentam sobre ele, é o VNQ, que é o ETF que replica o índice dos REITs, que é como se fossem os fundos imobiliários aqui do Brasil. Porém, não são fundos imobiliários, são empresas que investem em setores imobiliários através desse ETF. Ou seja, são mais de 179 holdings que investem em ativos imobiliários. Então você vai estar investindo nesse ETF e dentro desse ETF você já vai ter a participação de mais de 179 holdings, que são empresas que investem no setor de ativos imobiliários. A taxa de administração é de 0,12 ao ano e tem uma média aí, né, para você ver. Por exemplo, a gente fala sobre uma taxa de administração de 0,12, às vezes parece alta, só que a média de taxa de administração dos ETFs da Bolsa Americana é de 0,53, ou seja, é uma taxa de administração baixa, e isso daí é muito bacana, porque, como eu disse, você consegue se expor a mais de 179 holdings em apenas um investimento. Também aqui uma coisa que eu anotei que eu achei muito importante, o valor pago de dividendos anuais é em torno de 3,11 por ação, ou seja, se você comprar uma cota do ETF VNQ, você tem em média aí 3 dólares e 11 cents por ano de dividendos. Também as empresas são obrigadas por lei a distribuir 90% do seu lucro líquido aos acionistas e hoje ela tem uma liquidez, esse ETF tem uma liquidez de 650 milhões por dia. Está precificado hoje, quando eu gravo esse vídeo, uma cota em 94 dólares e 56 cents. Também é uma ótima opção de diversificação, porque você também consegue receber os dividendos através do VNQ, que replica os REITs. Um outro ETF que eu achei muito interessante também, que não é muito comentado, é o
TH, que acompanha o índice MSCI World, ou seja, é um ETF que tem muita gente que não conhece, mas ele acompanha as maiores empresas negociadas no mundo dos países desenvolvidos, né? Então, ou seja, se você investir diretamente nesse ETF, você vai pegar um pezinho ali nas maiores empresas negociadas no mundo em relação aos países desenvolvidos. Aqui a liquidez diária desse ETF é de 10 milhões por dia, é uma liquidez um pouco menor, mas você consegue ter uma liquidez ali muito ampla em relação a isso. A taxa de ADM é de 0,24 ao ano e está precificado hoje uma cota em 122 dólares e 75 centos. Também é uma ótima opção de diversificação, porque você consegue pôr uma composição muito grande. Eu vou deixar aqui na tela para você ver exatamente qual é a composição das primeiras empresas que estão compartilhando esse fundo. Uma outra opção também, que eu achei um nome até interessante, é a opção do ETF NBL, né, que é o Dividend Aristocrats, que são os dividendos aristocratas. Exatamente, esse nome aqui muito curioso, é um índice das empresas que aumentam o seu dividendo recorrentemente por mais de 25 anos. Então, esse ETF aqui é um ETF um pouco diferente, né? Que às vezes a gente sempre vê alguns índices compondo o SP 500, os REIT e tudo mais, mas esse ETF aqui, o NBL, ele acompanha o índice das empresas que aumentam os seus dividendos anualmente por pelo menos 25 anos. Então é muito interessante, porque a gente sabe que empresas que pagam dividendos são empresas que dão lucro. E esse ETF é composto por essas empresas, né? Aqui a taxa de administração desse ETF é de 0,35 ao ano, tem uma liquidez média aí de 37,90 milhões ao dia e o preço dele hoje é 87 dólares e 30 centos. Exatamente isso aqui. Eu achei essa uma opção muito interessante, dei uma estudada a fundo sobre esse ETF e achei muito interessante. Vou deixar para vocês também a composição desse ETF aqui na tela para vocês, beleza? E agora, por último, um ETF que é muito popular entre os investidores, que é o QQQ, que replica a Nasdaq, o índice, né, da Nasdaq, que é o índice das 100 maiores empresas dos Estados Unidos, excluindo as financeiras. Ou seja, tem empresas muito populares ali, como por exemplo Apple, Facebook, a Alphabet, e a taxa de administração desse fundo é muito baixa, que ela está hoje em 0,2 ao ano. O preço dessa cota, né, desse ETF hoje, quando eu gravo esse vídeo, está estimada em 339 dólares e 77 centos. E esse fundo ele também foi criado em 99 e tem uma rentabilidade próxima a 22% e uma média de dividendos de 0,8% ao ano. Então esses ETFs que eu selecionei, na minha opinião, são um dos melhores, tá? É lógico que tem vários ETFs para vários tipos de investimentos ou perfis de investidores, mas eu achei muito interessantes esses ETFs que eu coloquei aqui. Só que eu queria saber de você agora, você investe em algum desses ETFs que eu mencionei aqui? Ou melhor, tem algum ETF aí na sua carteira de investimento que você acha interessante comentar aqui com a gente? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários e também vou interagir com todos eles, e eu acredito que a gente também consegue aprender com muitas pessoas e muitos tipos de investimentos. Galera, esse vídeo de hoje eu falei um pouquinho sobre os ETFs. Se você quer saber tudo sobre investimento, segue aqui o canal, que aqui eu posto vídeos semanalmente, 3 vídeos por semana, eu falo tudo sobre investimento, economia, mindset no geral, e eu ensino você a investir melhor e de uma maneira bem objetiva. Segue a gente lá no Instagram também, que lá eu posto conteúdo diariamente e vai ser uma honra ter você fazendo parte do nosso time. Galera, meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal FlyFiz. Se você quer saber tudo sobre investimento, clica aí no canal e tamo junto. Valeu!